Caminhar é atividade física, mas caminhar também é arte. E hoje eu vou te mostrar 5 obras de arte que têm como ingrediente o ato de caminhar. Esse é mais um episódio da minha maratona pré-trilha. Fala, turma, beleza? Se você ainda não pegou, meu nome é Jeff Santos e eu faço caminhadas, cara. Pois é, eu ando. Faço caminhadas de longa distância, como diz o nome desse canal. Eu já fiz aqui a Appalachian Trail, que é uma caminhada de 3.500 quilômetros, a PCT, que é uma caminhada de 4.270 quilômetros, já fiz Estrada Real, já fiz Torres do Alpine, já fiz Caminho da Fé, Caminho de Cora, Caminho de Santiago, Transcarioca, vou tatuando tudo aqui, ó, marcando na pele essas tatuagens que eu fiz. Essas caminhadas que eu fiz. Por quê? Eu acho que caminhar é mais do que só andar. Caminhar, muitas vezes, é uma forma de expressão, né? O Adriano Labucci, que era um italiano, falava que não tem nada mais revolucionário do que o ato de caminhar, né? Então, caminhar é você ir ante um punhado de coisas, né? É você se expressar de uma forma que as pessoas não estão acostumadas, né? Então, quando você anda um pouquinho, as pessoas acham esquisito, assim, porque tá todo mundo acostumado a pegar carro e andar. Só que existem umas pessoas que transformam o ato de caminhar em obra de arte, literalmente obra de arte. E eu queria trazer alguns exemplos dessas obras para vocês. E eu não poderia começar com outra se não fosse uma obra da Marina Abramović, que é espetacular. Se você não conhece as coisas da Marina, procura. E a Marina, ela tinha um relacionamento com um cara que chamava Ulay. E aí eles fizeram uma obra que chamava The Lovers, The Great Wall Walk. Que a obra era o seguinte: cada um deles começou numa ponta da Grande Muralha da China. E os dois foram caminhando até se encontrarem no meio. Quando chegou no meio, os dois deram um abraço, se despediram e terminaram o relacionamento que eles tinham. E é essa a obra. Essa é a performance da Marina e do Ulay. É incrível, cara. É bonito pra caramba, assim. Isso demorou 3 meses de caminhada, 2.500 quilômetros. É uma obra que celebra o amor e a separação, que mostra os distanciamentos, né, físicos e emocionais, temporais, né? E isso existe vídeo, existe registros dessa obra que é bonito pra caramba. Eu acho bonito. Tudo da Marina é foda, mas assim, essa obra em particular é uma obra que me toca muito, assim. Often I talk to myself, rising in the soul, descending in the steppe.
Sometimes I dream that I wake up in another dream, walking and talking to my shadow. Tem uma outra obra que é muito marcante, que é do Werner Herzog. Sabe como é Herzog? Herzog é um cineasta alemão incrível, incrível. Tudo dele é bom. Tudo do Herzog é bom. Então, assim, procura aí, não deve ter em streaming, provável que tenha, talvez nesses streams mais de filme de arte, assim, tem alguma coisa. E aí, o Herzog, em 1974, o Herzog ficou sabendo que uma cineasta amiga dele, a Lotte Eisner, estava doente. Só que o Herzog morava em Munique e a Lotte morava em Paris. E o Herzog achava que ele tinha que ir caminhando. E aí ele foi. Ele achava que se ele não fosse caminhando, quando ele chegasse lá, ele ia estar morto. E aí ele foi caminhando de Munique para Paris. Isso virou um livro dele, que chama Of Walking on Ice, Of Walking in Ice, desculpa, Of Walking in Ice, que é um diário dele, dessa viagem aí. E aí, essa história do Herzog é o caminhar como ato de fé, né? Como ato de acreditar que você vai conseguir o que você quer caminhando. Só caminhando você vai conseguir aquilo que você quer. É legal. Assim, é um bom livro. Eu tenho ele aqui, eu acho, em algum lugar. Mas, enfim. Werner Herzog. A caminhada dele de Munique a Paris. Walking in Ice. Segunda obra de arte onde o tema, o motivo é o caminhar, tá? Yes, it's true, and in a way I would do a thing like that only if there was an existential quest or necessity behind it. Otherwise, I would not. I would call it travel on foot, meaning I do not travel as a backpacker. I do not have my tent, my sleeping bag, my cooking utensils in my household on my back. I travel unprotected. I mean, just what I wear on my body and a little duffel bag with a second pair of underwear and a toothbrush and a compass and some binoculars, and that's basically it. In case of walking in ice, it was just me and a little diary, a little notebook in my shirt pocket, and walking and riding. So it was instantly written down, not in retrospect, not that I would sit down. A terceira é do Richard Long. E o Richard Long é um artista que usa muito a coisa do caminhar nas obras dele. E ele tem uma obra que é uma obra conceitual, é uma foto em preto e branco, que chama A Line Made by Walking, que é de 67, que ele ficou caminhando num campo até marcar no chão a linha do caminhar dele. Marcou na grama ali o que ele tinha caminhado. E aí, o que é legal disso é que ele tangibilizou, ele transformou em algo físico essa coisa que é o caminhar, né? Então, assim, ele caminhou tanto que o ato de caminhar virou algo físico, que foi registrado numa imagem, né? Que é uma linha dele caminhando, que é bem legal também. Então, deixa
tinha pensado nisso, né? O caminhar pode ser arte. É tão legal, né? Walking into the distance beyond imagination. So what is the action? I make walks and materialize my walk texts. This is the action. In other words, if I do not make a walk, I cannot materialize a walk text. My contribution to contemporary art is simply the walk. No walk, no work. Sem caminhada, não tem a obra. Essa é uma frase do Hamish Fulton, que é um cara que tem um trabalho que chama Walking Artist, que desde os anos 70 ele caminha por diversas cidades do mundo, aleatoriamente, e ele registra essas caminhadas em mapas, textos e fotos, tudo menos vídeo, né? E aí, a obra é a caminhada, né? O resto das coisas que ele faz é só um registro do que foi a obra dele, que foi o caminhar, né? Então, essa experiência dele com a paisagem, com o tempo, com os lugares onde ele está ali pela primeira vez, isso é a obra de arte dele. E aí ele simplesmente registra isso em foto e vídeo, em foto e texto, né? Que a obra mesmo em si é o caminhar. Tem, por fim, um documentário de um cara que chama Francis Ali, não sei se a pronúncia está certa, excuse my French, esse é mais recente, esse é de 2004. Muchas de las obras de Francis Alice coinciden tanto en la metodología de trabajo como en el hecho de concluir en videos como registro de todo un proceso estético. Y muchas de ellas tienen un punto de partida en común. Caminar y caminar. Para Alice, caminar es una forma de aproximarse a la realidad y una técnica personal para detonar el proceso artístico. Las caminatas fueron un método muy inmediato de interactuar con el contexto. O sea, no fue más que eso, es una actitud más que una propuesta artística. O sea, cuando empecé a desarrollar propuestas artísticas, la caminata era un medio muy accesible y muy económico de intervenir con el contexto y de provocar algún tipo como de diálogo con el contexto. Que esse cara ficou andando por Jerusalém com um balde de tinta verde vazando, e ele ia marcando os lugares por onde ele andava, e isso representava a separação de Israel e da Palestina. Você tem o caminhar como algo extremamente político, né? O caminhar como uma forma de divisão de fronteiras ou de demarcação de fronteiras, de questionamento desses limites geográficos que são impostos, né? E uma forma de contar uma história muito recente, né? Por fim, tem um artista que eu gosto muito, muito, e que está super acessível para quem mora no Brasil, porque tem 2 obras dela, não sei se ainda tem 2, mas tinham 2 obras dela no Inhotim, aqui em Brumadinho, perto de BH, que é a Janet Cardiff, que é uma artista que trabalha com som.
E a Cardiff, ela faz caminhadas sonoras. Ela conta histórias através de sons. Das obras delas que tem no Inhotim, um é um coral, um ensaio de um coral. Então você tem várias caixas de som numa sala. E uma outra, ela contava uma história, onde você ia meio caminhando numa floresta, do som dos pássaros, numa casa e tal. Assim, que é muito bacana. E a Cardiff, ela tem esse projeto dela de não são audiobooks, não são guias de áudio, são obras de arte que você emerge a partir do momento que você caminha em determinados locais. Então ela tem, por exemplo, na Austrália, ela tem Sydney, onde você vai para o The Rocks, e aí você coloca o áudio dela e ela vai te contando as histórias e a história vai mudando ali à medida que você vai caminhando, que é muito bacana. Ela tem uma no Central Park, nos Estados Unidos, e ela tem alguns outros locais do mundo, assim. E aí o caminhar é parte da obra, aí você é parte da obra, porque você precisa caminhar, e aí te dá essa coisa meio de você é parte da narrativa, você precisa se deslocar, te dá uma certa desorientação ali de onde é que eu tô, o que ela tá contando, para onde que eu olho, o que eu faço e tal. E é bem legal, bem legal. Janet Cardiff. A mulher é de tirar o chapéu, viu? E por fim, já foi um bônus, vai o outro. Uma queridinha minha, que é a Laurie Anderson. A Laurie Anderson é uma artista multimídia que me marcou muito na adolescência com o disco dela que chamou Big Science. E no Big Science tem uma música que chama Walking and Falling. Chamar de música é uma base sonora com ela recitando um poema, tá? Basicamente, é uma performance dela, onde o que ela traz é que caminhar é controlar uma queda. Né? Você caminha para não cair. E isso é uma referência dela para esse constante desequilíbrio psíquico, filosófico, esses grandes questionamentos que a gente faz o tempo inteiro, né? Então, assim, tipo, eu tenho que me mexer para não deixar a peteca cair, né? Eu tenho que me mexer para não deixar a bola cair. Eu tenho que me mexer para continuar andando e chegar em algum lugar. E esses são os pontos aí que a Laurie Anderson traz nessa obra dela. Ok? Já pensou que caminhar pode ser obra de arte, meu amigo? Pois é, tem várias, essas são algumas. Ó, essas são algumas referências. E procura que você vai achar mais, tá? Vale a pena aí pensar no caminhar como estética, pensar no caminhar como relação com a cidade, pensar no caminhar como mais do que simplesmente caminhar. Beleza? Por hoje é só. Valeu, até mais.